Gravação iniciada. Bom dia a todos. Nós estamos iniciando aqui a pauta de 17 de março, da primeira turma ordinária da terceira Câmara. Tínhamos uma sustentação na número 38, não foi, o patrão ainda não se encontra, então vamos seguir a ordem da pauta normal. Então, a primeira a ser julgada, apregoando, é o item 33 da pauta, relatora doutora Giovana Pereira, recorrente Lima e Marques Limitada, apuração incorreta de RPJ, falta de suficiência de recolhimento ou declaração. É o tema. Então, doutora Giovana, tem 33 da pauta em julgamento para relatar. Primeiramente, bom dia, conselheiros, bom dia, presidente, bom dia para o nosso apoio. Eu vou fazer um resumo desse meu processo. Na verdade, ele é uma auto de infração de RPJ CSLL 2006, em razão de insuficiência de recolhimento. Aí, na impugnação, o contribuinte falou que ele pagou, em parte, o crédito tributário antes do lançamento. E a DRJ, ele deu um provimento parcial, ele excluiu a multa de ofício, ele manteve, daquilo que houve pagamento antes do lançamento, ele tirou a multa de ofício e manteve o principal, para que aquele pagamento pudesse ser alocado, senão ele não ia ter como alocar, porque o contribuinte não declarou em DCTF. E aí, com isso, o restante do débito, o contribuinte reconheceu que devia e parcelou, e estaria extinto o processo, certo? O que é que acontece? A unidade de origem não fez a alocação dos pagamentos para esses débitos de principal que restou mantido, e aí enviou uma carta cobrança para o contribuinte. Na carta cobrança, o contribuinte vai e se defende e apresenta o recurso voluntário, que é esse que eu vou analisar aqui, e em resumo, eu vou narrar isso, vou botar as telas mostrando que o que ficou, digamos, em aberto era para ter sido alocado o pagamento que existe, então não tem litígio. Então, na verdade, eu estou não conhecendo do recurso, mas para que não haja dúvida e o contribuinte não seja cobrado indevidamente, eu dou um comando para a unidade de origem, né? Eu reconheço que não tem litígio porque já está extinto e dou um comando para que ele aloque efetivamente o pagamento de alguma forma. Então, eu vou pedir que vocês me acompanhem no voto, direto ao voto, tá? Trato o presente processo do auto de infração em RPJ CSLL com multa de ofício de 75%, tendo em vista que constatou-se falta de declaração do débito e insuficiência de recolhimento. Ou seja, ele não declarou em DCTF. Intimado do auto, o contribuinte apresentou impugnação, admitindo não ter confessado o débito em DCTF, mas que havia escriturado e pago parcialmente os débitos antes do início do procedimento fiscal. Apresentou tabelas e comprovantes de pagamento. A turma da DRJ confirmou a existência de pagamento realizado antes do início do procedimento fiscal, mas que não correspondia à integralidade do crédito tributário lançado nos presentes autos. Com o fundamento da solução de consulta interna da COSIT, aquele colegiado excluiu a multa de ofício para aqueles valores de principal que foram pagos antes do procedimento fiscal, mas manteve o principal para que o pagamento pudesse ser alocado ao débito. Isso porque, excluindo apenas a multa de ofício, mas mantendo o principal, torna-se possível a alocação dos pagamentos efetuados. Do contrário, se extinguisse o principal junto com a multa, não haveria crédito constituído para alocação dos pagamentos, uma vez que o contribuinte também não havia confessado os débitos em DCTF. A DRJ exonerou a multa de ofício sobre os valores que haviam sido pagos e manteve o lançamento do principal, não somente para fim de alocação do pagamento. Aqueles valores que não haviam sido pagos foram transferidos para um outro processo, onde foram parcelados e quitados, encontrando-se aquele processo arquivado. O valor remanescente nesse processo corresponde às parcelas de principal de RPJ-CSLL para os quais houve pagamento tempestivo antes do início do procedimento fiscal. Ou seja, os créditos tributários mantidos nesse processo deviam ter sido extintos da unidade de origem após a alocação dos respectivos pagamentos. Todavia, por algum equívoco, a unidade de origem enviou intimação de cobrança, número tal, a qual consta do recurso do contribuinte, né? Ele recorreu porque ele foi cobrado, mas que não localizei nos autos. Ele fala da carta cobrança. De toda forma,
torna-se despicienda a íntegra da intimação, uma vez que é possível constatar que o contribuinte está sendo cobrado dos valores para os quais a turma da DRJ já reconheceu a existência de pagamento, os quais deveriam ter sido alocados aos valores lançados neste auto. No extrato do processo, de folhas tais, é possível constatar os valores que foram transferidos para o outro processo e que, de fato, encontravam-se devedores, e os valores que permaneceram neste processo e que estavam quitados por pagamento. Na tela do extrato, temos os valores correspondentes ao IRPJ, onde o valor destacado em vermelho é aquele para o qual não houve qualquer pagamento, tendo sido transferido para o processo X, com acréscimo de multa de 75%. Para os valores destacados em azul, a turma da DRJ reconheceu a existência de pagamento tempestivo antes do início do procedimento. E aí eu mostro o extrato do processo. A decisão da DRJ reconheceu o pagamento destes valores destacados em azul, se você vê o extrato do processo é igual, enquanto que os valores em vermelho são os que permanecem abertos com incidência de multa de ofício. Permanecem abertos, sim, foram transferidos para o processo. E quitado. Assim, assiste razão à recorrente quando afirma já ter quitado os débitos e que a cobrança que lhe foi encaminhada é indevida, pois todos os débitos constantes desse processo já foram liquidados, uma parte por pagamento antes do início do procedimento fiscal e o restante foi objeto de parcelamento. Dito isto, verifica-se que não existe crédito tributário em litígio nos presentes autos, uma vez que os débitos que permaneceram nos presentes autos deveriam ter sido extintos após a alocação dos pagamentos. Não obstante o crédito tributário lançado e já pago permanecer em aberto nos presentes autos, como se comprova a partir da tela de informação do processo. Então, ele continua como se estivesse em aberto. Dessa forma, voto por não conhecer do recurso, tendo em vista que todo o crédito tributário constante desses autos se encontra liquidado por pagamentos, devendo ser alocados para que o contribuinte não seja indevidamente cobrado. Por fim, voto por determinar que a unidade de origem faça alocação com a consequente extinção, por qualquer meio possível, alocação ou compensação de ofício, que às vezes tem uma questão do sistema, não aceita. Então, ele tem que extinguir lá no sistema, nem que seja uma forma de compensação de ofício. Conclusão. Por todo exposto, voto por não conhecer do recurso, tendo em vista que o crédito tributário autuado dos presentes autos encontra-se extinto, vou colocar aqui, desde a decisão da DRJ. Desde a decisão de primeira instância. É como voto. Não sei se ficou claro, se vocês têm alguma dúvida. Eu entendi, Giovana, só que eu queria fazer uma observação. Você não conhece e dá várias instruções, mandamentos dentro do processo. Eu acredito que fica um pouco incoerente. Eu votaria por conhecer e dar todas essas instruções, porque quando a gente não conhece, a gente não é dentro do processo. Eu não conheço, mas dou várias instruções no processo, como é incoerente, eu acredito. Veja só, Lisandro, se a turma tivesse entendimento de conhecer e dar os comandos para a unidade de origem, eu não faço questão de alterar meu voto, entendeu? O que eu acho é o seguinte, por que eu votei por não conhecer? Porque não tem crédito tributário em litígio desde a decisão da DRJ. Então, assim, eu vou estar discutindo o quê? Agora, se o meu medo era simplesmente não conhecer e chegar à unidade de origem que cometeu um equívoco, quando cobrou ele depois da decisão da DRJ, e insistir no equívoco. Então, eu estou esclarecendo porque eu não conheço, estou esclarecendo porque não tem crédito tributário em litígio, mas dando esse comando para a unidade de origem justamente para evitar um equívoco, dizendo, olha, unidade de origem, você tem que alocar esse pagamento, esse débito e extinguir, entendeu? Eu só... acho que você... Mas eu posso mudar. Posso mudar. Não, Giovana, eu acho que o seu voto tecnicamente está corretíssimo, porque a gente realmente é competente para analisar recurso voluntário de decisão da RJ, falado no regimento. Então, não existe recurso voluntário de decisão da RJ no seu caso concreto. Então, você não conhece, tecnicamente está corretíssimo isso aí, e você está dando comando para evitar um equívoco que já foi cometido. Eu acho que eu não mexeria, não.
fiz essa observação desse comando, eu posso até mudar, eu posso não botar uma determinação, porque eu coloquei voto por determinar que a unidade de origem faça a alocação. Eu poderia colocar, reconheço que o crédito tributário que se encontra extinto, porque já devia ter sido alocado o pagamento, seja por qualquer meio possível, ainda que compensação de ofício. Sabe por que eu digo isso? Porque eu trabalhei com esse sistema na época, e quando o pagamento ele ocorre antes do auto de infração, ele não consegue fazer uma alocação propriamente dita. Ele tem que, digamos, marretar o sistema, ele tem que forçar essa alocação, e normalmente ela se faz através de compensação de ofício, que não seria uma alocação. Mas, enfim, aí por isso que eu dei o comando. Eu posso até não dar um comando, assim, não votar por determinar, já que eu não estou decidindo, mas reconhecer que o crédito tributário se encontrava extinto e desde recomendar a decisão da DRJ, né, e recomendo que faça eu posso mudar esse texto aqui. Ele determinar, basta recomendar. Eu aceito aí que a gente tenha uma decisão unânime aí, que eu possa colocar. A questão o crédito tributário está extinto e o contribuinte não deve ser cobrado, né? Desde a decisão de primeira instância. Então, eu posso alterar aqui, para não dizer esse voto por determinar, eu reconheço que está extinto desde a decisão de primeira instância e recomendo que seja extinto pela unidade de origem. Posso fazer isso, se vocês acharem melhor. Oi. Muito ótimo. Eu estou achando aqui o recurso, a impugnação do contribuinte. Oi, Heitor, tá mudo. Eu acho que você falou, mas tá mudo. Eu acho que talvez fosse o caso a gente ver se a maioria prefere conhecer ou não conhecer. E aí, se a maioria preferir não conhecer, eu mudo. Eu estou tentando ver aqui o recurso. O processo está lento. Eu não estou conseguindo ver aqui a impugnação. Não tem impugnação, não é? Que pautou a decisão? Giovana? Tem, elas têm. Deixa eu... O recurso, acho que não tem um recurso, né? Tem. Você também? Eu tenho ele, só ele aqui. Qual é a página? 165 o recurso. Não, a impugnação. A folha da impugnação eu tenho que ver. O recurso é 165. Deixa eu ver aqui, ó. Estou tentando arrumar minha... Sabe qual é o problema dessa história aqui? É o seguinte, é que, na verdade, ele está querendo que você declare que o que foi transferido também está extinto. O que foi transferido... Eu acho que é impugnação, viu? O que foi transferido está extinto por parcelamento, eu verifiquei também. Então, ele quer isso, ele está pedindo isso. Entendeu? E essa questão aí extrapola um pouco a questão de não ter crédito tributário nesse processo, né? Você entendeu? Mas isso aí é fácil reconhecer, Heitor, porque tem extrato, eu acho que no próprio processo... Não, mas o que eu estou falando é o seguinte, se você for reconhecer isso, tem que dar provimento. Porque, olha só, qual é a situação? Você está dizendo, olha, não tem mais crédito aqui, que esse crédito foi extinto. Ele está dizendo o seguinte, olha, o que foi transferido para o outro eu também quitei via parcelamento. Além da extinção do DRJ, tem uma extinção de parcelamento no outro processo. Eu quero que você declare que todo o crédito desse processo aqui está extinto, inclusive o que foi transferido. Esse é o pedido do contribuinte. Entendeu? Não, eu posso reconhecer, mas eu acho que o reconhecimento da extinção no outro processo não é um julgamento propriamente dito. Eu não estou julgando o crédito tributário, entendeu? Eu estou na verdade. O problema é que o outro crédito tributário ainda existe. Se acha que não deve se manifestar sobre isso, eu acho que esse seria o caso de não conhecer por outro motivo, entendeu? Porque a questão é essa. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu quero que você fale também que o crédito tributário do outro processo está extinto, que foi transferido. Entendeu? Ou seja, a questão não se cinge ao que a DRJ julgou. Aí tem que ver qual a posição que vai se tomar em relação a esse crédito remanescente. Ele diz, o resto eu parcelei. No pedido dele, ele pede que seja
determinada a consequente extinção dos créditos tributários e dos processos de cobrança administrativa. De cobrança só tem esse, ele não está sendo cobrado do outro processo. Não, mas o do crédito ele está falando, e suposto demonstrada a total quitação do crédito, e ele está dizendo que o crédito foi quitado via parcelamento do outro processo. Ora, verifique-se no item 15, que os valores transferidos pelo processo de cobrança número 10.435.720.969, que não é esse, são justamente os valores mantidos pelo acordo recorrido. Ato contínuo a contribuinte da consolidação inclui os débitos parcelados do processo de cobrança tal. Aí, 724.969, que não é esse aqui. É de fácil vislumbre que os valores incluídos no processo de parcelamento são os mesmos valores e mesmo período de apuração que os valores que foram mantidos do acordo recorrido. Conforme o estado da dívida consolidada, o parcelamento foi quitado. De acordo com os 156 do CTN, extingue o crédito para pagamento. Assim, não há como prosperar a decisão da quarta turma de julgamento, entendeu? Devendo o crédito tributário conselho de processo epigravado ser totalmente declarado, totalmente extinto. Está pedindo a extinção do outro também. Aí ele até diz o seguinte, que se não tiver convicção do colegiado quanto a essa extinção, vai se converter em diligência. Não precisa, porque eu confirmei isso aí. Então eu acho que, na verdade, tem que conhecer realmente, porque não é só o crédito da DRJ que ele está dizendo que está sendo cobrado indevidamente. Ele está dizendo que o outro que foi transferido e que pela DRJ era devido, ele também extinguiu. Esse aqui é a petição dele. Mas, Heitor, é um recurso de decisão da DRJ, ou é um recurso de uma cobrança? Que não tem cobrança nesse processo, na verdade. Não, a carta cobrança, você falou que tinha uma carta cobrança. A carta cobrança é do que está neste processo, porque é o seguinte, na hora que a DRJ deu provimento parcial, o que é que ela fez? O que é que a unidade de origem fez? Aquilo que ele já reconheceu, ele automaticamente reconheceu que devia o restante. Na verdade, como ele tinha pago e era para ter sido alocado, o que é que ele fez? O que foi pago foi mantido nesse processo que a gente está julgando. E o que estava em aberto, que a DRJ manteve o principal e a multa de 75%, ele transferiu para o outro processo, porque o contribuinte reconheceu e pediu parcelamento. Para ele parcelar, ele teve que apartar o processo. Aí ele pegou, apartou o processo, transferiu o principal multa, ele parcelou, confessou, pagou. Então, não tem discussão, não tem recurso voluntário sobre isso aqui, porque até nesse sentido, Heitor, eu não poderia conhecer do recurso, porque se ele parcelou o que está naquele processo, parcelamento é confissão de dívida irretratável. Então, eu também não conheceria do recurso voluntário se ele estivesse discutindo o débito transferido para o processo e parcelado, porque o parcelamento significa confissão de dívida e a gente também não conhece do recurso quando o contribuinte parcela. Então você tem que colocar isso no seu voto, que você não conhece a outra parcela também. Porque, pelo que eu vi o seu voto aqui, está só a parcela que foi extinta pela DRJ. Mas tem outra parcela aí que a gente tem que falar. Pode ser até não conhecimento. Pode ser até não conhecimento. Você dizer, olha, foi parcelado, então não conhece o recurso que é o parcelamento com opção de dívida, efetivamente. Pode até ser, mas aqui a matéria não se cinge ao que a DRJ deu para o contribuinte, não. Ele está querendo que se julgue aqui ou se manifeste, né? Pode ser até que não seja julgamento. Mas a gente se manifesta sobre a parcela que foi parcelada também. Você pode dizer, olha, o parcelamento, efetivamente, a quitação não é aqui. Mas é que eu acho que a parcela da DRJ que for devida, ele quer manifestação aqui do Carlos. Tá, não, eu posso colocar, porque eu verifiquei, então eu vou inserir aqui embaixo. Eu posso não conhecer do recurso, tendo em vista que o crédito tributário, originalmente lançado nesses autos, encontra-se parte liquidada por pagamento, devendo ser alocado, e o restante que foi transferido para o processo tal também se encontra extinto após a quitação do parcelamento. Eu posso fazer isso. Então, tendo em vista que o crédito tributário consta originalmente, que todo o crédito tributário, vou colocar originalmente, lançado nos presentes autos, aí eu coloco, encontra-se parte liquidado por pagamento, encontra-se parte liquidado por pagamento,
E o restante por parcelamento. E o restante foi liquidado por quitação do parcelamento no processo tal. Quitação. Aí eu posso até botar o extrato, porque eu tive essa tela. Quitação do parcelamento. Você pode colocar alguma coisa que parcelamento. Eu boto a tela aqui embaixo. Aí você pode dizer o seguinte, que o parcelamento contra essa parcela aí que restou configura a desistência do recurso, não conhece por conta disso, entendeu? E eu acho assim, eu também acho que, na verdade, eu vou botar o conhecimento que o Lisandro acha melhor conhecer, mas assim, eu também acho que, na verdade, parcelamento é caso de não conhecimento, né? Que é a hipótese de existência do recurso. Você pode até dizer que, olha, ilustrativamente parcelamento foi quitado e tal, mas quando ele parcela o débito que está em litígio, eu acho que é a hipótese de não conhecimento. Ele desistiu do recurso aqui para o configurativo. Mas, Heitor, eu acho que Lissandro concorda, eu acho que a observação de Lissandro foi oportuna e a conselheira acatou a meu juízo, quando ela tirou a questão de determinar. Ela não está mais determinando nada, já não está conhecendo, ela não pode determinar, mas ela pode recomendar, né, Lissandro? Então, pode. Então a questão de... Acho que não tem uma divergência, mas não. Não é isso, Lisandro? Isso, é recomendar. Eu não posso ser muito enfático, mas eu acho que não conhecer mesmo, porque a gente não pode julgar um processo que o contribuinte não desistiu, pagou, parcelou. Eu acho que isso é unânime, não tem discussão. Não conhecer mesmo. Então, pessoal, eu vou colher os votos. A doutora Giovana votou, então, por não conhecer do recurso. Doutor Dornelas. Eu acompanho a relatora, presidente. Doutor Lisandro. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Lucas. Também acompanho, presidente. Doutor Rafael. Então, ele ficou não conhecido, parte por pagamento, parte por parcelamento, certo? É isso mesmo. Acompanha a relatora, então, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanha a relatora, presidente. Doutora Bárbara. Acompanha a relatora, presidente. Eu também acompanho, então, item 33 da pauta, ficou por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Tá, e eu vou fazer as devidas, já comecei aqui a fazer as adaptações para ficar mais claro para a unidade de origem. Questão da quitação do parcelamento, do pagamento e a recomendação. Tá bom? Acho que o Adriano não nos manda. Então, vamos seguindo na pauta, que eu acho que o 38 não apareceu, né, o contribuinte. Então, vamos seguindo aí, tem 34. Deixa eu anotar esse resultado aqui, a gente sabe. Dr. Lucas, que é o relator, né? IPL, Incorporadora Paulista, item 34 em apreciação. Deduções em função de retenções, antecipações e recolhimentos a maior de imposto. Dedução de imposto de renda na fonte e outros. Doutor Lucas, item 34. Aí, se a gente atingiu o 38, o patrono não aparecer, realmente a gente julga. Apesar da ausência dele, o regimento permite. Então, doutor Lucas, 34. IPL Incorporadora Paulista. Tá, presidente, obrigado. Bom, trata-se de um PERDECOMP, transmitido pelo contribuinte, em que o despacho decisório reconheceu um saldo negativo de imposto de renda pessoa jurídica de 156 mil, frente ao ano calendário 2001, homologou as compensações declaradas com base nesse saldo negativo de RPJ até o limite do crédito reconhecido, convalidou as compensações sem processo de estimativa de RPJ dos meses de janeiro a junho de 2000, março a junho de 2001, janeiro a março de 2002, não homologou as compensações declaradas com base em crédito de saldo negativo de CSLL referente ao ano calendário 2001, por não reconhecer a existência de saldo remanescente a configurar o direito creditório, ou seja, não homologou esse remanescente de CSLL, convalidou as compensações sem processo de estimativa de CSLL dos meses de janeiro e fevereiro de 99, parcialmente as de janeiro de 2000 e janeiro de 2002, e não convalidou as de fevereiro a outubro de 2000, as de março a julho de 2001 e as de fevereiro a março de 2002.
O contribuinte resignado apresentou uma manifestação de conformidade, em que ele alega que, em síntese, que os procedimentos de compensação foram corretamente seguidos, conforme cópia das peças elaboradas e protocoladas junto à Receita Federal, que não caberia discutir de que maneira foram reconhecidas as receitas financeiras, estando tudo comprovado pelas declarações de IRPJ e dos informes de rendimento das instituições financeiras. Outros sim também ocorreram recolhimentos de IRPJ, CSLL em exercícios em que se apuraram prejuízos fiscais, gerando excedentes a serem compensados. O processo em questão se refere à declaração da DECOMP e não se coaduna com a maioria das análises de declaração de rendimento da requerente, ou seja, que não caberia fazer essa análise das declarações de rendimento. Ao analisar a questão, a DRJ de São Paulo julgou parcialmente procedente o pleito. Por entender, em suma, eu vou ler só essa parte que está grifada, porque eu uso também isso como fundamentação do meu voto lá na frente. No caso dos autos, a dedução de IR-fonte não foi integralmente aceita, gerando a diferença em litígio, porque não restou demonstrado que as receitas correspondentes ao rendimento de aplicações financeiras auferidas pelo contribuinte e sobre as quais houve a retenção foram regularmente tributados no calendário de 2001, ou seja, a ausência de demonstração de que houve oferecimento da tributação, que efetivamente entregará a base de cálculo de RPJ nesse período de apuração. Portanto, se somente podem ser deduzidas de apuração do imposto de renda aquelas retenções cujos correspondentes rendimentos tenham sido computados na base de cálculo do tributo, por óbvio, o oferecimento parcial à tributação desses mesmos rendimentos implicará também uma dedução a menor do imposto de renda retido na fonte para fins de determinação do saldo a pagar do imposto ao final do período de apuração. Dessa forma, ao contrário do que alega o manifestante, não basta certificar a retenção do imposto, mas também é necessário confirmar se as correspondentes receitas financeiras foram reconhecidas contabilmente pelo contribuinte e compuseram a base de cálculo do tributo. O contribuinte se limitou a alegar que suas compensações foram efetuadas regularmente, mas não demonstrou o alegado, pois deveria ter apresentado cálculos que pudessem ser contrapostos àqueles efetuados pela autoridade fiscal. O manifestante não tomou essa providência, apenas transcreveu na manifestação, naquela oportunidade, né, os valores dos créditos e dos débitos já informados nas declarações de compensação. Ou seja, a DRJ entendeu que ela não se desincumbiu, o contribuinte não se desincumbiu do ônus de provar o alegado. Apesar disso, a DRJ, ao final, verificou que a época da notificação do contribuinte, do despacho decisório, em 24 de fevereiro de 2010, já havia transcorrido para parte das DECOMPs o prazo previsto no parágrafo 5º do artigo 74, ou seja, a homologação tácita dessas DECOMPs. Então, a DRJ já reconheceu essa parte dessa homologação tácita. Resignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, repisando os argumentos de defesa, mencionando que teria a decisão recorrida reconhecido o saldo negativo de RPJ, homologando as compensações declaradas e convalidando as compensações sem crédito de estimativa de RPJ, requerendo, por fim, o reconhecimento de todo o direito creditório constante nas DECOMPs em apreço. Passando ao voto, o recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual eu reconheço. Analisando o que dos autos consta, verifico que, em sede recursal, o contribuinte se limita em rebater a decisão de primeira instância sem, contudo, demonstrar onde estariam os equívocos. O recorrente leva a crer que a DRJ de São Paulo teria reconhecido parte do saldo negativo de RPJ, homologando parte das compensações, e que tal entendimento deveria ser refletido em todo o pedido de compensação. Acontece que, em verdade, o provimento parcial em primeira instância ocorria em face do transcurso do prazo de 5 anos para homologação tácita de parte das DECOMPs transmitidas. Não houve, portanto, reconhecimento por parte do colegiado de piso da existência do crédito em favor do contribuinte. Porém, lhe foi garantido o direito de compensar o crédito em razão do transcurso do prazo legal em que a Fazenda Pública detinha competência para avaliá-lo. Adentrando na discussão que resta em litígio, a dedução de IR-fonte não foi integralmente aceita em razão de que o recorrente não logrou êxito em demonstrar que as receitas correspondentes aos rendimentos de aplicações financeiras foram regularmente tributadas no calendário de 2001. Da forma como acertadamente pontua a decisão recorrida, somente podem ser deduzidas da apuração do imposto de renda aquelas retenções cujos correspondentes rendimentos tenham sido computados na base de cálculo do tributo. Em relação à CSLL, de igual modo, o contribuinte se limita em demonstrar insatisfação com a não homologação, mas não traz aos autos elementos capazes de contrapor o despacho decisório que foi expedido manual e detalhadamente. Nesse contexto, me filiou a decisão recorrida para, utilizando das suas razões de decidir, manter incólume, tendo em vista a ausência de elementos de prova suficiente a que seja adotada a posição diversa. Por exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito negar provimento. Ou seja, no recurso ele não traz nenhum elemento de prova demonstrando que houve recolhimento e que isso foi oferecido à tributação, e ele tenta levar a crer que,
a parte que foi reconhecida na DRJ teria confirmado a existência do crédito. Não foi isso que aconteceu. Foi reconhecida por conta de homologação tácita, não que o crédito lá dentro seja válido. Então, eu mantenho a decisão da DRJ sem qualquer reparo. Alguma dúvida, algum esclarecimento, pessoal? Então, vou colher os votos. A doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Eu acompanho o relator. Doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutor Rafael. Acompanho o relator, presidente. Doutora Mauritânia. Também com o relator, presidente. Doutora Bárbara. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, o item 34 da pauta ficou por unanimidade de votos, negar o provimento ao recurso voluntário. Item 35, unidade de tratamento dialítico de Araraquara, relatoria da doutora Giovana, com a palavra, doutora Giovana, item 35 da pauta. Tem um memorial anexo, eu acho, quem quiser consultar, deve estar na pasta aí. Tá. Gente, esse caso aqui, na verdade, é um caso clássico, acho que a gente já julgou, é a questão é um auto de infração de RPJ e CSLL do ano calendário 2005, pelo lucro presumido, porque, na realidade, o contribuinte tinha utilizado o percentual de 8% para calcular a base presumida, por se considerar como atividade hospitalar, e a Receita Federal entendeu que não era atividade hospitalar e aplicou a alíquota de 32%. Então, a discussão é basicamente essa. E aí, na verdade, eu já adianto meu voto, eu estou dando provimento, porque ela é uma clínica de diálise, que é considerada uma atividade hospitalar. E houve uma alteração na norma, na época, que antigamente dizia assim, atividade hospitalar teria que ser em hospital com emergência 24 horas, inclusive essa foi a fundamentação do auditor fiscal para desclassificar a atividade dela como atividade hospitalar. Disse, olha, você não tem urgência 24 horas, você não tem pessoal, estrutura de depósito de hospital, aí disse um monte de coisa que teria num hospital. De fato, ele não é um hospital, mas ele é uma clínica de diálise, que é considerada uma atividade hospitalar, e que a norma alterou, disse que pode colocar a alíquota de 8% para atividade hospitalar, ainda que não seja dentro de um hospital, que seja numa clínica, desde que não seja simples consulta. E aí eu analisei a prova nos autos e fiquei convencida, vi foto do local, acho que até coloco aqui no meu voto. Não coloquei, não. Mas tem a foto, a planta baixa da clínica, ele mostrou tudo, é uma clínica de diálise. Então, eu peço para vocês irem direto ao voto. Não sei se vocês querem que eu leia na íntegra ou a gente já poderia votar com isso. É uma clínica que realiza diálise. Só o período, qual o período? 2005. E tem até súmula, Giovana, disso aí já. Eu acho que eu coloquei a súmula. Pronto, aqui eu coloquei a súmula CAF 142. Até 31/12/2008, são enquadrados como serviços hospitalares todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as simples consultas médicas. Não era simples consulta médica, tem planta do local. O próprio relatório do auditor fiscal, ele não nega que era uma clínica de diálise. Ele só diz que não era dentro do hospital, não tinha urgência 24 horas. Diálise, se faz consulta lá. Acho que dá para votar. Eu também estou satisfeito. Eu vi que tem algum esclarecimento adicional. Então, está dando provimento ao recurso, né, doutora Giovana? Eu estou dando provimento ao recurso. Eu até transcrevi aqui, se vocês forem ver aqui no meu voto, depois da súmula na página 5, a parte do relatório fiscal, né, do auditor que lançou. Ele diz que não tem equipamentos condizentes com um complexo hospitalar. Ele queria que fosse um complexo hospitalar. E aí ele tem nas conclusões sobre o caso, ele diz que a folha de pagamento da empresa registra funcionários ligados apenas às atividades de diálise. Então, ele diz, não há cozinheiro, fornecimento de refeição, serviço de lavanderia, que ele queria que fosse um hospital.
mas ele reconhece que era o serviço de diálise, que tinha enfermeiros contratados e funcionários compatíveis com o serviço de diálise. Ou seja, em nenhum momento ele diz, mas isso aqui era simples consulta. Eu vi a planta baixa do local e tal, enfim, com aqueles boxinhos de diálise. Então, ele diz aqui, a licença de funcionamento expedida pelo grupo de vigilância do sanitário do SUS permite apenas o serviço de diálise, o que, obviamente, impossibilita o oferecimento de outros serviços, mesmo hospitalares. Então, ele foi naquele conceito antigo da IN que falava de serviço hospitalar e que depois foi modificado, que disse que atividades, ainda que prestadas por pessoa jurídica, ainda que fora do ambiente, é considerada atividade hospitalar. Então, é isso. Eu até sublinhei aí. Eu estou pronto para votar. Se alguém quiser, eu vou colher os votos, então, pessoal. Então, já estou votando por dar provimento ao recurso. É o doutor Dornelas, então. Eu acompanho a relatora, presidente. Doutor Lisandro. Acompanha a relatora. Doutor Lucas. Também acompanho, presidente. Doutor Rafael. Acompanha a relatora, presidente. Doutora Mauritânia. Com a relatora, presidente. Doutora Bárbara. Com a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora. Então, item 35 da pauta, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte. Item 36, Dr. Lucas volta a relatar, Baden-Baden, Empreendimentos e Hotelaria Limitada, um auto de inflação de imposto de renda e omissão de receitas por receitas não declaradas. Dr. Lucas, item 36, Baden-Baden. Obrigado, presidente. Bom, trata de lançamento de RPJ, de PIS/COFINS e CSLL, em razão de que o contribuinte incorreu em 2 infrações fiscais nos períodos assinalados, 2008, 2009 e 2010, os períodos. Omissão de receita, nos anos 2008, 2009 e 2010, das vendas de unidades imobiliárias pertinentes ao empreendimento X, termas, tabuleiro, localizado no município tal, tendo o contribuinte deixado de escriturar e declarar o recebimento das parcelas do preço total negociado da operação, e omissão de receitas no ano de 2009, legalmente presumida, a partir da falta de comprovação da efetiva entrega de origem dos recursos lançados, contabilmente como empréstimo ou aporte de capital dos sócios. A multa de ofício foi qualificada. Certificado da pretensão, o contribuinte apresentou impugnação, requerendo a improcedência do lançamento decorrente da segunda infração somente, suprimento de caixa de origem não comprovada, com base nas seguintes alegações. Preliminarmente que teria violado. Apareceu aqui o meu microfone, parece que está barulhento. Tá ok? Está dando para ouvir bem? Tá, eu estou ouvindo. É porque apareceu aqui uma mensagem. Mas vou continuar. Preliminarmente que teria a fiscalização violado o parágrafo 2º do artigo 7º do decreto 7235, já que teria ultrapassado o prazo de 60 dias, que não foram observados os princípios do contraditório da ampla defesa, por quanto não foram explicitados os motivos que levaram o agente fiscal a rechaçar os suprimentos de caixa realizados pelos sócios da pessoa jurídica, no mérito que a origem dos valores depositados na conta corrente do contribuinte se refere a aportes de capitais e empréstimos, comprovados mediante extratos bancários, cópias de cheques e de documentos comprobatórios de depósitos e transferências bancárias anexados aos autos. A comprovação documental anexa seria, segundo o contribuinte, hábil e idônea, pois manifesta coincidência em datas e valores com a origem externa do numerário, além de comprovar a capacidade financeira dos supridores. A legislação padrão, segundo o contribuinte, não exige nem poderia exigir a comprovação do efetivo empréstimo do montante que concerne ao empréstimo, aporte de capital com patrimônio do sócio supridor. Que os recursos supridos do sócio Bassan tiveram origem nas seguintes operações. Ele traz aqui, segundo ele, as origens dessas operações: vendas de cotas, vendas de imóveis, tudo mais. E do outro sócio também, Calil, tiveram origem nos lucros distribuídos da empresa Novo Brasil, empresa da qual também é sócio, total de rendimentos de isenção tributária de 4 milhões, referente ao exercício de 2009, modo que está perfeitamente demonstrada sua capacidade econômica para emprestar e aportar recursos. A falta de comprovação da origem dos depósitos bancários não seria suficiente para presumir a omissão de receitas, e não poderia falar em omissão de receitas por suprimento de caixa pelo sócio, por quanto boa parte dos depósitos realizados proveio de outras pessoas jurídicas, sejam, que ele traz aqui, Baden Administração, Novo Brasil Bar e Amsterdã Hotelaria. A presunção legal de omissão de receitas é somente aplicável quando se tratar de administradores sócios da sociedade não anônima, titular de empresa individual acionista controladora da companhia, ou seja, pessoas físicas não sendo admissível
de presunção da hipótese de pessoas jurídicas, normalmente, se a pessoa jurídica que realiza os depósitos contabiliza suas operações. Falando de bis-in-idem, que a gente trata mais lá na frente. O contribuinte manifestou a pretensão de parcelar os tributos decorrentes da primeira infração, ou seja, que só está sendo discutida a segunda. Para toda a questão da RJ de Fortaleza, julgou improcedente o pleito em decisão assim aumentada. Primeiramente, a multa qualificada não foi impugnada, então já não é mais matéria em litígio. Em relação ao prazo da fiscalização, a DRJ afastou isso, que não haveria essa necessidade desse cumprimento desse prazo. Em relação ao suprimento de caixa, o que ele fala é: na hipótese de suprimento de numerário, cabe à pessoa jurídica provar com documentos hábeis e idôneos, coincidentes em data e valor, o efetivo ingresso no caixa da empresa e a sua origem de fonte estranha à sociedade, presumindo-se, quando não for produzida essa prova, os recursos provieram de receita omitida na escrituração. Devem ser comprovados com documentação hábil, idônea e coincidentes em datas, da mesma forma a capacidade financeira do sócio, né? Os suprimentos feitos à pessoa jurídica considerando-se insuficiente para medir a presunção da omissão de receitas, a simples prova de capacidade financeira do supridor. Em relação à tributação reflexiva de CSLL, PIS e COFINS, mantendo-se a infração de RPJ, também decorrente manteve as CSLL, PIS e COFINS. Designado o contribuinte apresentou recurso voluntário em que repisa os argumentos da impugnação e acosta em recurso voluntário, né, documentação relativa aos extratos bancários das empresas Amsterdã, Hotelaria, Alfa Gestão de Negócios, Lança Administrador, além de cópia de cheques emitidos pela empresa Novo Brasil, requerendo por fim um cancelamento integral do auto de infração. E aí ele, segundo o contribuinte, no recurso dele, esses extratos demonstrariam essa coincidência de valores e datas. O recurso de tarefa tempestiva atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual ele conheço. Como relatado, para a decisão recorrida, que julgou improcedente a impugnação apresentada, não foi produzida prova com documentos hábeis e idôneos, coincidentes em data e valor capaz de demonstrar o efetivo suprimento de numerário do caixa da empresa. Em sede recursal, o recorrente alega que durante o interregno deste processo administrativo, ou seja, justificando por que só teria apresentado a documentação em sede de recurso, teve acesso aos extratos bancários das empresas Amsterdã, Hotelaria, Administração de Imóveis Limitada e Lança Administradora de Bens Próprios Limitada, que comprovam a saída do numerário das contas destas empresas e a respectiva entrada nas contas da recorrente. Acostou ao recurso respectivos extratos bancários. Os sócios da recorrente, segundo alegado, possuem uma vida empresarial extremamente ativa, com participação em diversas empresas das mais variadas atividades, de sendo comum a utilização de valores provenientes de operações financeiras entre estas empresas. Menciona que o recebimento a título de distribuição de lucros de determinada empresa ocorriam por meio de repasse direto para o recorrente. Nesse contexto, tendo em vista que a decisão recorrida assim ponderou, e eu vou pedir licença para ler esse trecho, se houver perfeita correspondência em termos de data e valor entre os lançamentos contábeis, depósitos bancários e as contraprestações recebidas pelos sócios em decorrência dos contratos firmados com terceiros, tais como previstas nas avanças, poder-se-á concluir que restam comprovadas a efetividade da entrega e as origens econômicas e jurídicas dos recursos, ainda que o cerne de uma operação triangular. Entendo que se faz necessário o cotejo analítico por parte da unidade de origem entre a tabela constante no TVF, as folhas tais, são 4.416 e 4.418, e os extratos bancários e cheques acostados em sede de recurso. E eu trago as folhas desses extratos. Por essa razão, eu voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem realize o cotejo analítico entre os valores considerados na tabela de folhas tais e os extratos bancários e cheques acostados às folhas tais, devendo para isso apontar se houve perfeita correspondência em termos de datas e valores entre os lançamentos contábeis, depósitos bancários e as saídas dos extratos bancários, além do que confirmar a participação dos sócios e em qual percentual de Bassan e Khalid nas empresas X, né, que fizeram esses aportes. Isso a gente não tem essa informação também aqui no sede de recurso. E caso vencido, eu trago aqui também já um julgamento alternativo, tá? Já está de conhecimento dos colegas. Mas, em tese, é isso. A decisão recorrida dizia que necessitava dessa correspondência entre valores e datas, e ele traz em sede de recurso dizendo que somente teve acesso a esses extratos no decorrer do processo. E aí eu estou acolhendo essas provas, mas trago aqui a outra alternativa. Discussão. Alguma dúvida, pessoal?
Ele não conseguiu fazer. Ele não trouxe esse cotejo. Ele não faz esse link já ele próprio. Né? Inclusive, é o que eu trago aí no final do meu voto. Eventualmente, ele poderia, né? Há quem entenda que ele poderia ter feito esse cotejo analítico, ele próprio, no recurso. Na verdade, eu acho que a presunção impinge a ele esse dever, né? Na verdade. Porque o problema desse posicionamento, Lúcio, que eu vejo, assim, eu pessoalmente, que é o seguinte: todo mundo que trouxer prova sem cotejamento em sede recursal, você vai se sentir obrigado a mandar diligenciar na preparadora, e eu nunca fiz isso, pelo menos que eu me lembro. Eu acho que cotejamento é de responsabilidade do contribuinte, pelo menos acho que eu sempre votei assim. Não sei se alguém tem alguma observação adicional a fazer. Um ponto que eu acho que é relevante deixar claro também para todos é que eles se dizem, os sócios dessa empresa, sócios dessas outras empresas também. Então, por que ele teria essa dificuldade toda? Né? Eu estou tentando ser o mais transparente com os colegas. Se ele é sócio lá e cá, em tese ele poderia conseguir esse extrato de uma forma célere, né? Em tese. Mas eu estou trazendo isso como uma forma mesmo para buscar a verdade material. Se ele de fato houve, se de fato ele ocorreu algum lapso, e lá embaixo ele deixou de apresentar por um lapso qualquer, eu acho que aqui a gente vai buscar a verdade material do que de fato ocorreu. Essa é a minha busca em maior extensão. Mas tem esses outros pontos que eu acho que são importantes deixar claro para todos. Entendi. E, na verdade, são 10 páginas, né, que ele trouxe, né? Isso. Heitor, eu também acho que, assim, eu concordo que esse cotejo analítico, ele tem que ser realizado pelo contribuinte, né? Não vai ser a unidade de origem que vai ter que procurar naquela documentação. E aí, mas como a DRJ falou que tinha que casar exatamente em datas e valores, e ele trouxe esses documentos que, em tese, casariam, apesar de ele não ter feito o cotejo, mas que ele trouxe essa documentação, de repente, não seria o caso da gente pedir a conversão em diligência, dizendo que realmente ele trouxe já vários documentos que serviriam para contrapor aquela decisão da DRJ, mas que, ainda assim, ele não fez um cotejo analítico, e dessa forma a gente converte em diligência, mas que a unidade de origem cobre do contribuinte esse cotejo, entendeu? Tipo assim, é possível que ele consiga fazer o cotejo, ele não fez porque ele achou que bastava trazer a documentação. Então, a gente converte em diligência pelo, digamos, o início razoável de prova aqui que ele traz, né? Mas dizendo que esse cotejo ele vai ter que apresentar a unidade de origem para confirmar aquela informação. Dizendo, você já trouxe, realmente você trouxe muito mais, algo que em tese poderia até provar, você trouxe muito mais documento, mas eu preciso que você esclareça e faça esse cotejo, para a gente simplesmente não negar. Não sei se seria um meio termo. Mas aí, eu gostei da sua gestão. Aí tem que mudar os termos da diligência, né? Sim, porque exatamente... Aqui, quando ele diz que a unidade de origem realize o cotejo, ele não colocaria essa incumbência para a unidade de origem, que a unidade de origem intimasse o contribuinte a trazer um documento que realmente fizesse o cotejo entre aquela documentação apresentada, já que tudo indica que, assim, em tese, né, ele trouxe mais documentos conforme solicitado pela DRJ. Eu não sei se o conselheiro Lisandro também concorda. Não, acho válido, assim. Eu não me oponho a alterar. Agora, só uma coisa. Eu não abri o recurso aqui, só uma coisa. Ele dá a entender no recurso que entendeu que estaria suprindo o que a DRJ demandou dele, né? Isso. Ele traz até uma tabela 12 explicando o extrato próprio, mas ele não faz com a entrada desses valores ele não compara com a tabela da TVF. Ele detalha o extrato. O extrato que ele apresenta, ele detalha. Mas ele não faz a comparação com a tabela do TVF, entendeu? Ele ainda detalha o próprio extrato. Isso ele faz no recurso dele. Eu acho que se estabelecer que o ônus é do contribuinte fazer o cotejo, eu não sou contrário, não. E tem a questão da participação dos sócios também, né?
que teoricamente também você também queria ver, né, doutor Lucas? Isso, porque a gente não tem essa, tem relato, tem alegação disso, mas a gente não tem elementos de prova de que demonstre essa participação societária, em que grau ela é. Então eu também estou pedindo isso, já que vai descer para a diligência, já seria ela de forma ampla, entendeu? Para tentar suprir todas essas ausências. Tá bom. Eu acho que se mudar aqui para o homem ser do contribuinte, fazer correspondência, eu também não tenho restrição, não. Eu estou apto a alterar, sem problema nenhum, acolho essa sugestão da Giovana e coloco para que o contribuinte faça esse cotejo após intimado pela autoridade fiscal. Tá bom. Então, pessoal, eu vou colocar em votação, se alguém não tem. A doutora Giovana, então, ele está propondo converter em diligência no ônus da correspondência do contribuinte após intimado e, na verdade, também vai pedir a questão da participação societária, que está meio obscura aqui. É isso. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Eu também acompanho o relator, presidente. Doutor Lisandro. Acompanho o relator, presidente. Doutor Rafael. Acompanho o relator, presidente. Doutora Mauritânia. Com o relator, presidente. Doutora Bárbara. Também com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, item 36 da pauta ficou converter o julgamento em diligência por unanimidade de votos nos termos do voto do relator. Agora vem o processo do doutor Rafael, Atlântica Capitalização. Acho que é um processo de PERC, de benefícios fiscais, pelo que está aqui de tema. Então, doutor Rafael, item 37, Atlântica Capitalização para a relatoria. Bom dia, colegas. De fato, presidente, é um processo sobre PERC. Só uma coisa sobre PERC. Foi a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na Receita, foi um dos meus primeiros trabalhos, pelo que eu lembro, lá em 2006, e eu continuo achando esquisito até hoje. Então, vamos lá. Aqui trata o presente de análise de recurso voluntário interposto face ao acordo da DRJ, que considerou a solicitação indeferida. Proferiu-se o despacho de que se deu ciência contribuinte em data tal que indeferiu o PERC pelas seguintes razões: a ausência do projeto próprio nas regiões incentivadas, que no caso aí na Amazônia, né, que era o FINAM, e por ter apresentado a opção de aplicação pelo FINAM através da DPJ após 2/5/2001. Resignado, o contribuinte apresentou sua manifestação junto à autoridade de piso, aduzindo que não houve recolhimento incompleto do RPJ, mas sim um recolhimento sem adicionar à sua base de cálculo o valor correspondente à CSL, em face de um processo judicial, uma ação que ele tinha ajuizado, e que ele se enquadra, sim, nas condições do artigo 9º da Lei 8.167, e que o prazo de 2/5/01 era para aprovação ou protocolização dos projetos na área da SUBAM, não havendo que se falar em preclusão no seu direito manifestar a opção, pois o prazo para tanto, efetuado em DPJ na data de 27/6/1, foi tempestivo. Sobreveio o acordo da DRJ, cujimento e resultados são esses aí. Assunto RPJ, PERC, na ausência de comprovação dos requisitos legais para a fruição do benefício, indefere-se o pedido formulado pelo contribuinte. E resignado, ele interpôs o voluntário, em que argumentou, repisou suas razões de manifestação de conformidade, em sessão de 6/2/09, através da resolução tal, ainda de parte do primeiro CC, o julgamento foi convertido em diligência de que se cientificou o contribuinte em 4/5/9, para que, junto à repartição de origem, a recorrente fosse intimada a apresentar documentação comprobatória de aprovação do projeto para o qual optou aplicar incentivos fiscais. É o relatório, presidente. Alguma dúvida, pessoal? Algum esclarecimento? Pode passar o voto, então, tá? Voto. O voluntário é tempestivo pelo que dele com isso. Mérito. Aí lembremos aí que até então a DRJ julgou sem essas informações prestadas pela preparadora. Então, aqui, quanto à existência do projeto, o julgador disse que não consta dos autos documentos que comprovem a aprovação do projeto e a data em que o mesmo teria sido aprovado. Eu que grifei. Em suas razões de voluntário, a recorrente argumenta que a opção foi ratificada através da carta de opção entregue em 17/12/2001 à própria COBRAP, cujo projeto fora protocolizado e aprovado em 30/7/96,
ou seja, dentro do prazo legalmente previsto, após as alterações perpetradas pelo MP 2145 de 2001. Aí concluiu, de fato, compulsando-se a documentação apostada aos autos pela recorrente em sede de diligência, que a gente viu ali determinado pelo primeiro CC, infere-se que na data por ela referida, o Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia expediu resolução que aprova a reestruturação do cronograma e alteração do controle acionado do projeto de interesse da COBRAP, bem como a empresa é optante nas funções exigidas pelas MPs 2199, 2156 e 2157, todas de 24 de 2001, como informa a Secretaria Executiva do Ministério da Integração Nacional. Assim, nesse tópico, assiste-lhe razão. Em seguida, prazo de 2/5/1 para opção e incentivos fiscais. A autoridade julgadora de piso assim se manifestou, invocando aí os parágrafos 1º e 2º da INSRF 267, seu artigo 105, que o direito poderia ser exercido até 2 de maio de 2001, que é o direito para aplicação dos recursos, e essa opção poderia ser manifestada na DPJ ou no curso do ano calendário, requerendo, por suposto, a existência de um projeto, que à época para a DRJ não havia projeto. O entendimento que eu trago aí do CARF são todos, toda a jurisprudência que eu encontrei foi indeferindo o pedido do contribuinte. Então, eu passo aí uma análise contrário senso da opinião do CARF, lá na Câmara Superior. Então, a jurisprudência é assim. Em síntese, o tema posto em análise desse colegiado, sim-se a questão de direito intertemporal, vez que ao término do ano calendário de 2000 estava em vigor o disposto no artigo 1º, inciso 1º da Lei 867/91, que possibilitava as pessoas jurídicas optarem pela aplicação de parcelas do IRPJ no FINAM, sendo que a respectiva opção nos moldes do artigo 13 do MP 28 dar-se na DPJ ou no curso do ano calendário. Com o advento do MP 2145, o artigo 1º, inciso 1 da Lei 8167 foi expressamente revogado, restando apenas uma ressalva no inciso 20 do mesmo artigo para pessoas jurídicas que preenchessem os requisitos dispostos no artigo 9º da Lei 8167/91, que não é o caso do contribuinte nesse processo aí que a Câmara Alta estava apreciando. O contribuinte, então, não satisfazia os requisitos do artigo 9º da Lei 8167. Aí segue ali o relator na Câmara Alta. Inicialmente, é importante ressaltar que o contribuinte, através de resposta formalizada para fiscalização, informou que a Metisa, então o contribuinte, não possui o projeto nas regiões incentivadas. E ali no finalzinho, o artigo 50 da MP 2145, que revogou esse artigo 1º, o inciso 1º do artigo 1º da Lei 8167, que versava sobre a opção para a destinação dos recursos ao FINAM, e a ressalva do inciso 20, que ele ressalvou o direito previsto no artigo 9º da Lei 8167 para as pessoas que já o têm exercido até o final do prazo previsto para a implantação dos projetos, desde que, em situação de irregularidade, cumprindo todos os requisitos previstos e cronogramas aprovados. Dessa forma, se no momento da opção, em junho de 2001, por ocasião da entrega da DPJ 2001, já não mais existia a própria opção por revogação expressa do permissivo, não há que se tratar o assunto como direito adquirido. Porque, de novo, nesse caso, o contribuinte não tinha seus projetos aprovados. Quanto ao contrário do nosso, aqui da Atlântica, que nós estamos analisando, o contribuinte se enquadra no artigo 9º da Lei 8167/91, como faz ver sua declaração e confirmação da RFB, junto à Secretaria Executiva do Ministério da Integração Nacional, está aí nas e-folhas 357, para quem quiser olhar, amoldando-se, pois, na ressalva mencionada do acórdão suprarreferido. Pelo exposto nesse tópico, assiste razão interessada, quando afirma que as alterações operadas pela referida MP, não obstante ter extinguido o SUDAN e SUDENE, manteve o direito à opção às pessoas jurídicas consagradas no artigo 9. Parcela do RPJ aplicada. A autoridade julgadora de piso assim se manifestou. Primeiro, ele transcreve as alegações do então manifestante. O contribuinte alega que não houve recolhimento incompleto do IRPJ, mas sim recolhimento sem adicionar na base de cálculo do imposto de renda o valor correspondente à CSL, com base em processo judicial. Da própria argumentação do contribuinte, deduz que efetuou os recolhimentos do imposto de renda sem adicionar na base de cálculo o valor correspondente à CSL. Releva notar que os depósitos judiciais foram efetuados após a protocolização do mandado de segurança
em 27/3/2001. O contribuinte não apresentou documentação capaz de comprovar a integralidade do recolhimento da RPJ referente ao ano base 2000 no curso do ano calendário. Então, uma coisa que eu nem escrevi aí no acordo, que me veio à cabeça agora, é como que seria, de fato, seria difícil o contribuinte ter pago tudo e depois questionar em um momento posterior, porque essa ação é de 2001. Mas, enfim, me atendo ao que está escrito aqui, o contribuinte, após intimado da diligência já comentada, respondeu em 4/6/9 que, quanto à certidão de objeto e pé do mandado de segurança tal, esclarece que a mesma foi solicitada junto ao TRF3. Mas, em razão dos prazos estipulados enfim, então era um tempo que ainda não tinha toda essa agilidade de consultas pela internet e tal, então teve que pedir o protocolo, uma certidão lá no Poder Judiciário. Mas o contribuinte vem requerer, cedindo Vossa Senhoria, prazo suplementar de 30 dias para que assim possa atender a intimação. Até a data da sessão de julgamento, data de hoje, 17/3/21, nada juntou aos autos quanto à matéria. Todavia, em consulta ao site do TRF3, que eu procedi, inclusive está o link aí embaixo, do endereço consultado, infere-se que, em decisão publicada em 6/6/14, no DJE deste tribunal, o contribuinte em questão foi pela desistência da ação e renúncia ao direito sobre que se funda a ação, que foi devidamente homologada, tendo sido os depósitos convertidos em renda da União, como atesta lá o site do tribunal. Então, pelo exposto nesse tópico, procede o argumento da recorrente ao afirmar que, caso venha a perder a demanda judicial, como perdeu, os depósitos serão convertidos em renda da União e o valor correspondente não será computado para o cálculo dos incentivos fiscais, não havendo prejuízo algum para a União. Conclusão, por todo exposto, conheço voluntário e no mérito do olho provimento para reconhecer o direito ao benefício fiscal em epígrafe. É o voto, presidente. Bom, pessoal, o relator afastou aí todas as fundamentações da RJ para negar provimento ao incentivo. Essa questão da conversão em depósito aqui, eu não sei não, se eu adiro a esse posicionamento. E veja bem, ainda que tenha se recolhido depois via conversão em renda, né? Não sei se a destinação desse recurso foi o que se pretendia, né? É um problema isso, realmente eu posso, toda vez que eu entrar com mandado de segurança, efetivamente, eu posso dar o incentivo fiscal para ele, dizendo que ele pode depositar em sede de mandado. Eu não tenho muita essa certeza, não. Se alguém quiser fazer alguma observação aí, se a conversão em renda fazia jus ao recolhimento para fins de PERC, como o relator está propondo, eu tenho minhas dúvidas aqui. Sem problema, presidente. Dependendo do entendimento da turma, pode ser alterado. Eu não sei o que vocês acham aí. Sem dúvida, que pelo ponto de vista de recolhimento e tal, não sei, né? Mas o problema é o seguinte, a gente está afastando aqui uma condição do PERC que era de existir o recolhimento, né? Não sei se tem como flexibilizar isso para aceitar uma conversão em renda de um depósito que foi feito depois do prazo que ele teria para recolher o PERC. Eu acho que a questão seria até mais fácil para mim se, vamos supor, se o mandado de segurança ele tivesse sido depositado na época, assim, de forma tempestiva com relação ao PERC. Mas não é o caso aqui. Até que a DRJS fala isso, que até mesmo o depósito efetuado foi feito depois do prazo, né? Ele diz o seguinte aqui, ó, releva notar que os depósitos judiciais foram efetuados após a Procuração Nacional de Segurança em 27/3/2001. Os depósitos deste modo foram efetuados no ano de 2000. Passaram a fevereiro a partir de 30/3/2001. Ou seja, se você pegar a data realmente do recolhimento em si, que seria a data limite para ele ter o recolhimento, não tinha nada, né? Nem recolhimento, nem depósito desse montante que não foi recolhido. É por isso que eu tenho essa restrição aqui, principalmente. Entendeu? Desse montante referente a... Ele pagou, recolheu tudo tempestivamente, mas, de fato, esse pedaço pertinente à CSL, ele não incluiu na base de cálculo. Sim, foi depositado depois, né? Também, né? Isso. Poderia ser que tivesse depositado antes da mandado de segurança preventiva, alguma coisa assim. Mas não sei. Sim. É isso, pessoal. Eu já sei como eu vou votar. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida adicional. Então, vou colher os votos, tá? A doutora Giovana acho que caiu, né? Acho que a internet, a perda de energia dela já começou. Que ela não está. Vamos aguardar um pouquinho, ver se ela volta.
caiu de vez, sumiu da sala, inclusive. Acho que ela está tentando conectar pelo celular. Giovana voltou. Acho que ela está congelada. Né? Oi, vocês me ouvem? Sim, só a sua imagem está congelada. Agora sumiu. Tira a câmera, que eu acho que melhora, viu? Desliga a câmera. Acho que melhora. O importante nessa hora é a voz, né? É o voto, a voz. As considerações. Acho que agora ela está sem nada, está cinza. Conexão perdida, apareceu aqui. Oi, vocês me ouvem? Sim. Sim. Agora sim. Mas está intermitente. Tá, Melhor tirar a câmera. Acompanho o relator. Tá, eu acompanho o relator. Tá bom. E aí, se pudesse Doutora fazer Giovana, uma pausa, que eu vou tentar uma pausa de... Tá bom, pessoal. Eu vou... Giovana, depois desse processo eu posso intervalar os 10 minutos, 15 minutos, aí a gente tenta equacionar isso aí, que o próximo também acho que seria o do contribuinte, e dá mais um tempinho, ver se ele chega aqui. Então, a doutora Giovana está acompanhando o relator. Tá, me dê 15 minutos que eu vou ter que me deslocar. Tá. Porque eu estou vendo que meu celular não vai ser suficiente para fazer a reunião. Agora funcionou. Então você acompanha o relator, né, doutora Giovana? Acompanho o relator. Tá bom. Doutora Giovana acompanha o relator. Doutor Dornelas. Eu também acompanho o relator, presidente. Doutor Lisandro. Presidente, eu peço vista do processo. Tá bom. Então, concedida a vista ao conselheiro Lisandro, o relator votou por dar provimento ao recurso e votaram também a conselheira Giovana e a conselheira Dornelas, que também acompanharam o relator dando provimento. O conselheiro Lisandro pediu visto no momento que foi proferir o voto dele, assim que vai ficar o resultado. Adriana, a gente vai fazer um intervalinho, que a gente está com um probleminha com a Giovana. Você pode interromper a gravação?